Imagine que você está caminhando por uma rua deserta sob o luar e, de repente, percebe que a pessoa que jurou te amar está guardando um segredo capaz de destruir o mundo inteiro, e a única forma de salvá-lo é se ela deixar de existir para sempre. Será que o amor é uma construção de momentos felizes ou uma sucessão de sacrifícios silenciosos que nunca chegamos a ver? No anime Ressonância do Amor, somos apresentados a Haruto e Rin, um casal que desafia a lógica do destino, mas que esconde uma pergunta perturbadora. Será que ela realmente o amava, ou tudo não passava de um plano arquitetado pelas sombras? Se você busca respostas para os mistérios mais profundos das relações humanas e quer entender como o sacrifício pode transformar uma vida medíocre em uma lenda eterna, você está no lugar certo. Então já se inscreva aqui no Animapex Recap para não perder nenhuma dessas análises profundas que fazemos por aqui. A história começa em uma Tóquio distópica, onde o silêncio é mais perigoso que o ruído. E Haruto, um jovem fotógrafo que perdeu o brilho nos olhos após uma tragédia familiar, vive seus dias em um ciclo infinito de cinza e apatia. Ele acredita que a vida é apenas uma espera pelo inevitável, até que, em uma noite chuvosa, ele encontra Rin sob o arco de um santuário esquecido. Rin não é uma garota comum. Ela emana uma aura de mistério que parece distorcer a realidade ao seu redor. E no momento em que seus olhos se cruzam, Haruto sente uma ressonância que nunca experimentou antes. No entanto, o que começa como um encontro fortuito, logo se revela como o início de uma espiral de eventos que testará os limites da sanidade e do afeto. Rin carrega consigo o fragmento da eternidade, um artefato místico que concede o poder de alterar a realidade, mas a um custo devastador. A cada vez que o poder é usado, a memória de quem o utiliza é apagada do coração das pessoas que mais a amam. Haruto, sem saber do fardo que Rin carrega, entrega-se a esse romance com uma intensidade desesperada, vendo nela a luz que faltava em sua existência sombria. Eles passam dias explorando os cantos escondidos da cidade, compartilhando segredos e promessas, mas há sempre um véu de tristeza nos olhos de Rin, um sinal que Haruto escolhe ignorar em nome da felicidade momentânea. Conforme os dias passam, a tensão aumenta quando uma organização secreta conhecida como os Observadores do Vazio começa a caçar Rin para obter o fragmento. É aqui que a narrativa mergulha no mistério. Por que Rin escolheu justamente Haruto? Seria ele apenas um escudo humano? Ou há algo mais profundo conectando suas almas através das eras? A relação deles se aprofunda em meio a fugas frenéticas e batalhas metafísicas, onde o tempo parece parar. Haruto, impulsionado por um amor que ele acredita ser recíproco, começa a manifestar habilidades latentes, uma ressonância que amplifica o poder de Rin. Ele se torna seu protetor, seu porto seguro, mas a dúvida começa a corroer sua mente quando ele percebe que Rin nunca fala sobre seu passado ou sobre o que sentia antes de conhecê-lo. Ela o ama ou está apenas usando a conexão emocional dele para manter o fragmento estável? O desenvolvimento dessa trama nos leva a questionar a natureza do altruísmo. Rin começa a se sacrificar fisicamente para proteger Haruto dos ataques dos observadores, sofrendo ferimentos que não cicatrizam normalmente, enquanto Haruto, em contrapartida, sacrifica sua própria sanidade ao mergulhar em visões de futuros possíveis onde Rin morre repetidamente. O amor deles se torna uma dança macabra entre a sobrevivência e a aniquilação. Em um dos momentos mais tensos, Rin revela que o fragmento está consumindo sua essência e que, em breve, ela se tornará uma casca vazia. Ela implora para que Haruto a deixe, para que ele fuja e salve a si mesmo. Mas Haruto, em um gesto de devoção absoluta, decide que prefere ser esquecido por ela do que viver em um mundo onde ela não existe. Ele começa a usar sua própria energia vital para alimentar o fragmento, revertendo o processo de erosão de Rin. Esse é o ponto de virada onde o amor sacrificial deixa de ser uma teoria e se torna uma realidade física e dolorosa. A transformação de Haruto é visível. Ele envelhece precocemente, seus cabelos tornam-se brancos e sua visão falha, mas seu toque continua a curar as feridas de Rin. No entanto, o mistério sobre os sentimentos de Rin atinge o ápice quando descobrimos, através de um diário oculto que Haruto encontra, que ela já viveu esse ciclo centenas de vezes. Em cada vida anterior, ela encontrou Haruto, e em cada uma delas ele morreu para salvá-la. A revelação é chocante. Ela o ama tanto que tentou se afastar nesta vida para que ele pudesse viver, mas o destino os uniu novamente.
Os sinais de que ela nunca o amou eram na verdade tentativas desesperadas de Rin de ser fria e distante para que Haruto não se vinculasse a ela, protegendo-o do ciclo de sacrifício. O impacto dessa descoberta muda tudo. Haruto não se sente traído, mas sim fortalecido por entender que o amor de Rin é tão grande que ela estava disposta a ser odiada por ele se isso significasse sua segurança. A batalha final contra o líder dos observadores ocorre no topo da torre do relógio, onde a realidade começa a se fragmentar. Haruto e Rin lutam lado a lado, não mais como mestre e protegido, mas como uma única entidade de vontade pura. O sacrifício final é exigido. Para selar o vazio, um deles deve se fundir permanentemente com o fragmento, tornando-se uma consciência eterna sem forma humana. Haruto se oferece, mas Rin o impede com um beijo que contém todas as memórias de suas vidas passadas. Ela revela que o verdadeiro poder do fragmento não é a alteração da realidade, mas a preservação da esperança através do amor genuíno. Ela se entrega ao artefato, mas antes de desaparecer, ela transfere toda a sua essência para Haruto, curando-o e devolvendo-lhe a juventude, mas com uma condição cruel. Ele lembrará de tudo, enquanto o resto do mundo esquecerá que Rin existiu. A transformação é completa. Haruto agora vive em um mundo onde ele é o único guardião da memória da mulher que salvou o universo. Ele continua sua vida como fotógrafo, mas suas fotos agora capturam a essência do invisível, a beleza do que foi sacrificado. A dor da perda é equilibrada pela paz, de saber que o amor deles foi a força que impediu o fim de todas as coisas. O anime nos mostra que o amor verdadeiro não é sobre possuir o outro, mas sobre garantir que a luz do outro continue brilhando, mesmo que você tenha que ficar nas sombras. Os sinais que pareciam indicar falta de amor eram as maiores provas de um afeto tão puro que não suportava a ideia de causar sofrimento. A jornada de Haruto e Rin nos ensina que o sacrifício não deve ser glorificado como um fim em si mesmo, mas entendido como a expressão máxima de uma transformação interna que nos torna capazes de olhar além do nosso próprio ego. O silêncio de Rin era um grito de proteção, e as cicatrizes de Haruto eram medalhas de uma guerra vencida pelo coração. Ao olharmos para essa história, percebemos que todos nós carregamos nossos próprios fragmentos e enfrentamos nossos próprios observadores, e a pergunta que fica é: o que estamos dispostos a oferecer em troca da felicidade de quem amamos? O amor sacrificial, quando equilibrado e mútuo, tem o poder de reescrever o destino e dar sentido ao caos. Haruto termina a história não como um homem quebrado, mas como alguém que conhece o verdadeiro valor da existência, carregando Rin em cada batida de seu coração ressonante. Este conto de mistério e devoção nos lembra que, às vezes, as maiores verdades estão escondidas naquilo que as pessoas deixam de dizer para nos poupar da dor. A complexidade de Rin e a resiliência de Haruto formam um mosaico de emoções que ressoa muito depois que a última cena desaparece. Se você se emocionou com essa trajetória e quer continuar explorando os segredos mais profundos dos seus animes favoritos, não esqueça de deixar o seu like e comentar o que você faria no lugar do Haruto. Sua participação é o que move o Anime Apex Recap a trazer cada vez mais conteúdos épicos e detalhados como este. O amor verdadeiro pode ser um mistério, mas a jornada para descobri-lo é o que nos torna humanos. E no fim das contas, a maior lição de ressonância do amor é que nada que é feito por amor é realmente perdido, pois o sacrifício de hoje é a semente da transformação de amanhã. Fique ligado para o próximo vídeo, onde desvendaremos mais mistérios desse universo vasto e fascinante da cultura otaku. E lembre-se, a ressonância do seu coração é a única bússola que nunca falha. Até a próxima e continue buscando a verdade por trás das sombras. Mas antes de fecharmos este capítulo definitivamente, precisamos mergulhar em uma camada ainda mais profunda dessa narrativa que muitos deixam passar. A psicologia do observador silencioso e como ela se manifesta não apenas em Rin, mas em cada um de nós. Quando analisamos a fundo a dinâmica entre Haruto e Rin, percebemos que a ressonância do amor não é apenas um título poético. É uma metáfora científica para a transferência de trauma e cura. No mundo da física, a ressonância ocorre quando um sistema oscila em uma frequência específica, fazendo com que outro sistema comece a vibrar na mesma intensidade. No anime, Haruto vibra na frequência da busca, enquanto Rin vibra na frequência da preservação. E é nesse choque de frequências que a verdadeira história começa a se expandir, para além do que vimos na tela. Vamos falar sobre o efeito observador dentro da trama. Por que Rin sentia que precisava se esconder para proteger Haruto? A resposta reside em uma antiga lenda urbana citada brevemente no episódio 12, que muitos fãs ignoram. A lenda diz que aquele que olha para o abismo acaba por se tornar o próprio abismo. Rin acreditava piamente que sua dor era contagiosa.
Ela via seu passado como uma mancha negra que, se revelada, consumiria a pureza da alma de Haruto. No entanto, o que Haruto nos prova é o contrário. A luz não é apagada pela sombra, a sombra é que é definida pela ausência de luz. Ao decidir não desistir, mesmo quando Rin se tornava um fantasma em sua própria vida, Haruto estava praticando o que os psicólogos chamam de presença radical. Essa presença radical é o que diferencia um protagonista comum de um herói de ressonância. Pense bem, quantas vezes você já se sentiu como o Haruto, tentando entender alguém que se fecha em copas, alguém que coloca muros onde deveriam existir pontes? O roteiro nos empurra para essa frustração de propósito. Queremos gritar com Rin, queremos que ela confie nele. Mas, ao expandirmos nossa visão, entendemos que o silêncio dela não era falta de confiança, era excesso de zelo. Ela amava Haruto tanto que preferia ser odiada por ele do que vê-lo sofrer por causa dela. É um paradoxo cruel. Para salvar a pessoa amada, você precisa se tornar o vilão da história dela. Agora vamos abrir um novo ângulo de análise: o papel da trilha sonora e do design visual na construção desse sacrifício. Se você reparar bem nas cenas em que Rin está sozinha, as cores são sempre dessaturadas, pendendo para o azul gélido e o cinza metálico. Já nas cenas de Haruto, temos tons terrosos, laranjas e vermelhos que simbolizam a vida e a urgência. A ressonância visual acontece quando os dois se encontram. As cores começam a se misturar, criando um tom de violeta profundo, a cor da espiritualidade e da transmutação. Isso nos diz, sem palavras, que a união deles não é apenas romântica, é uma alquimia de almas. O sacrifício de Rin foi descolorir seu próprio mundo para que o de Haruto permanecesse vibrante. Mas, e se olharmos para o futuro desse universo? O que acontece depois que a poeira baixa e as cicatrizes se tornam apenas marcas na pele? A narrativa de ressonância do amor sugere que o trauma nunca desaparece completamente, ele apenas muda de forma. Haruto agora carrega a memória do silêncio de Rin como uma bússola moral. Ele se torna mais empático, mais atento aos sinais não ditos. E Rin, ao ser finalmente vista e aceita em sua total escuridão, começa o doloroso processo de reincorporação. É aqui que entra o conceito japonês de kintsugi, a arte de consertar cerâmica quebrada com ouro. As rachaduras de Rin e Haruto não são escondidas, elas são realçadas com o ouro da experiência compartilhada. Expandindo para outros exemplos no mundo dos animes, podemos traçar paralelos com obras como Your Lie in April ou Steins Gate. Em todos esses casos, o sacrifício de um personagem serve como catalisador para a evolução do outro. No entanto, o que torna a jornada de Haruto e Rin única é a reciprocidade silenciosa. Não houve um grande anúncio de sacrifício. Não houve um testamento deixado para trás. Houve apenas a convivência com o peso das escolhas. E é nesse peso que encontramos a beleza. Dando um passo atrás para analisar a estrutura do enredo, percebemos que o autor utilizou uma técnica de narrativa em espiral. Começamos no centro, com um mistério simples, e a cada episódio a espiral se expande, revelando que o mistério não era sobre um evento externo, mas sobre a profundidade da psique humana. O observador mencionado no final do roteiro anterior não é apenas um personagem místico ou um vilão oculto. O observador somos nós, o público. Nós julgamos as ações de Rin, questionamos a sanidade de Haruto e, ao fazê-lo, nos tornamos parte da ressonância. O anime nos desafia. Você teria a coragem de ser o Haruto? Você teria a força para ser a Rin? Muitos de vocês comentaram no último vídeo sobre a cena do relógio na torre, onde o tempo parece parar por 3 segundos. Aqueles 3 segundos são a representação máxima do que chamamos de o ponto de inflexão do amor. Naquele momento, Haruto teve a chance de virar as costas. Ele viu o monstro que Rin escondia. Ele sentiu o frio que emanava dela. E o que ele fez? Ele deu um passo à frente. Em termos de desenvolvimento de personagem, esse é o ápice da masculinidade vulnerável. Haruto não tenta consertar Rin como se ela fosse um objeto quebrado. Ele apenas decide estar presente no meio dos destroços. Essa é uma lição valiosa para a vida real. Às vezes, amar alguém não é tirar a pessoa do buraco. É descer lá e sentar ao lado dela até que ela tenha forças para subir. Vamos aprofundar agora na simbologia das flores de cerejeira negras que aparecem no último arco. Tradicionalmente, a cerejeira representa a efemeridade da vida. Mas por que negras? No contexto de ressonância do amor, o preto simboliza o infinito e o desconhecido. O amor deles não é efêmero como uma flor que cai na primavera. É eterno como o vazio do espaço. É um amor que sobreviveu à negação e à dor. Quando Rin vê Haruto aceitando as flores negras, ela entende que não precisa mais ter medo de sua própria sombra.
pois ele aprendeu a cultivar flores mesmo na escuridão. Este aprofundamento nos leva a questionar: qual é o limite do altruísmo? O anime caminha em uma linha tênue entre o amor heróico e a autodestruição. Se Haruto tivesse se perdido no processo, a história seria uma tragédia. Mas ele se encontrou, e essa é a grande virada de chave do roteiro. O sacrifício só é válido quando ele gera vida, não quando ele apenas acumula morte. Rin sacrificou sua paz para proteger a inocência de Haruto, e Haruto sacrificou sua inocência para resgatar a paz de Rin. É um ciclo perfeito de compensação existencial. E para aqueles que buscam entender os detalhes técnicos da produção, vale notar como o uso de silêncios prolongados nesta obra supera os diálogos. Em muitos animes de mistério, a exposição é feita através de longos monólogos explicativos. Aqui, a verdade está no que não é dito. O tremor nas mãos de Haruto, o desvio de olhar de Rin, o som do vento soprando entre os prédios vazios. Tudo isso constrói uma atmosfera de saudade antecipada. Eles sentem falta um do outro mesmo estando no mesmo cômodo, porque os segredos criam uma distância de anos-luz. Mas a ressonância quebra essa distância. Ela prova que a comunicação espiritual é mais potente que a verbal. Caminhando para uma visão mais ampla, podemos considerar que a história de Haruto e Rin é um microcosmo da condição humana moderna. Vivemos em uma era de conexões superficiais, onde esconder nossas cicatrizes é a norma para sermos aceitos. O anime nos convida a sermos autênticos, mesmo que essa autenticidade doa. Ele nos diz que o mistério não é algo a ser resolvido para que acabe, mas algo a ser vivido para que nos transforme. Se pararmos para pensar nas teorias de fãs que circulam nos fóruns internacionais, há uma que ganha muita força após esse encerramento: a teoria da linha de tempo circular. Alguns sugerem que Haruto e Rin estão presos em um ciclo eterno, onde um sempre precisa se sacrificar pelo outro para manter o equilíbrio do mundo. Se isso for verdade, o final que vimos não é apenas um final, é um recomeço. Cada vez que eles se encontram, eles aprendem uma lição nova, e a lição desta vez foi a da aceitação total. O amor sacrificial deles não é um fardo, é a chave que eventualmente quebrará o ciclo. Portanto, ao revisitarmos cada cena, cada frame carregado de simbolismo, entendemos que o Animapex Recap não está apenas resumindo uma história de ficção. Estamos analisando um manual de sobrevivência emocional. A ressonância do coração, mencionada como a bússola que nunca falha, é a nossa intuição mais pura. Haruto seguiu sua intuição quando todos os fatos diziam para ele fugir. Rin seguiu seu coração quando a lógica dizia para ela se isolar. No fim, a lógica falhou, mas a ressonância prevaleceu. Ao final desta análise expandida, percebemos que a verdadeira ressonância do amor acontece agora, entre eu, o roteirista, e você, o espectador. Se as palavras que escrevi ecoam em suas próprias experiências, se você sentiu um aperto no peito ao lembrar da solidão de Rin ou da determinação de Haruto, então a ressonância funcionou. A arte existe para nos mostrar que não estamos sozinhos em nossas batalhas silenciosas. Cada fragmento de dor que Haruto recolheu, cada grito que Rin abafou, encontra eco em nossas próprias vidas. A pergunta que deixei no ar anteriormente, o que você faria no lugar de Haruto, ganha agora um novo peso. Não se trata apenas de uma escolha romântica, mas de uma escolha existencial. Você escolheria a segurança do desconhecimento ou a dor da verdade compartilhada? O roteiro nos empurra para a segunda opção, mostrando que, embora a verdade doa, ela é a única coisa que pode nos libertar verdadeiramente. O sacrifício de hoje, como dissemos, é a semente da transformação de amanhã. E que transformação maravilhosa vimos aqui! Haruto e Rin não são apenas personagens de pixels e vozes gravadas, eles são arquétipos da nossa capacidade de transcender. Eles representam a luta constante entre o medo de ser ferido e a necessidade de ser amado. E se há algo que podemos levar para fora da tela, para o nosso dia a dia, é a coragem de Haruto em olhar para as cicatrizes de quem ele ama, e não ver feiura, mas sim a história de uma sobrevivente. O amor verdadeiro, no fim das contas, é o maior dos mistérios porque ele não segue as leis da lógica, ele segue as leis da ressonância. Estamos chegando ao fim desta jornada de análise, mas o impacto de ressonância do amor continuará vibrando. Cada vez que você vir uma sombra se alongando ao entardecer, ou ouvir o silêncio pesado de uma sala vazia, lembre-se de que há sempre algo subjacente. Há sempre uma proteção sendo feita, um cuidado sendo tomado, uma ressonância esperando para ser sentida. A complexidade humana é vasta, mas o amor é o fio de Ariadne que nos guia para fora do labirinto.
Agradeço por me acompanhar nesta exploração profunda. O universo otaku é repleto de histórias que tocam a alma, e é um privilégio desvendá-las com você. Fique atento, pois os próximos vídeos trarão análises ainda mais viscerais, mergulhando em temas que desafiam nossa percepção de realidade e emoção. O Animapex Recap é o seu porto seguro para discussões que vão além da superfície. E lembre-se sempre, em um mundo cheio de ruído, a única coisa que realmente importa é a frequência com que seu coração vibra por aquilo que é real. Haruto encontrou sua verdade na escuridão de Rin, e Rin encontrou sua luz na persistência de Haruto. Que você também encontre sua ressonância e que ela te leve a lugares que você nunca imaginou alcançar. A jornada de Haruto e Rin termina aqui, mas a sua está apenas começando. Até o próximo mistério, até a próxima revelação, e que a sua bússola interna sempre aponte para a verdade, por mais escondida que ela esteja nas sombras. O amor é o sacrifício é a transformação, e a transformação é a eternidade. Nos vemos em breve, exploradores da alma. Mas antes de fecharmos definitivamente esse capítulo, precisamos encarar um aspecto que muitos preferem ignorar: o peso do silêncio que precede a aceitação. Se a ressonância é o encontro de duas frequências, o que acontece quando uma dessas frequências está abafada por traumas geracionais? Ao olharmos para a trajetória de Haruto e Rin, percebemos que a série não trata apenas de um romance juvenil, mas de uma arqueologia emocional. Eles estão escavando camadas de defesas que foram construídas muito antes de se conhecerem. Observem como a direção de arte utiliza as cores frias nos momentos de introspecção de Rin. O azul pálido e o cinza não são apenas escolhas estéticas, são a representação visual da estagnação emocional. Quando Haruto entra em cena, ele não traz cores vibrantes de imediato, o que seria um clichê de salvação. Em vez disso, ele traz tons de âmbar e sépia, a cor da luz que resiste, da vela que se recusa a apagar no corredor escuro. Essa sutileza é o que eleva a narrativa. Não é sobre mudar o outro, é sobre estar presente enquanto o outro muda a si mesmo. A psicologia por trás da ressonância do amor nos ensina sobre a teoria do apego de uma forma visceral. Rin exemplifica o apego evitativo, onde a proximidade é sentida como uma ameaça à integridade do eu. Para ela, deixar Haruto entrar não é apenas um ato de carinho, é um ato de desarmamento nuclear. Cada palavra gentil dele é como uma picareta batendo contra a muralha de gelo que ela levou anos para solidificar. E é aqui que reside a genialidade do roteiro. Haruto não tenta derrubar a muralha. Ele simplesmente se senta ao lado dela, no frio, até que o calor de sua presença comece a derreter a superfície, milímetro por milímetro. Expandindo nossa visão para além do casal principal, notamos que os personagens secundários servem como espelhos de realidades alternativas. O que teria acontecido se Rin não tivesse encontrado Haruto? O anime nos dá pistas através de figuras sombrias que habitam as periferias da história, pessoas que escolheram o isolamento total como forma de sobrevivência. Essas sombras são o lembrete constante do que está em jogo. Não é apenas um felizes para sempre, é a luta contra a aniquilação do espírito humano pelo cinismo. Muitos de vocês me perguntaram nos comentários sobre a cena do penhasco no episódio 12. Aquele momento é a metáfora definitiva da fé cega. Quando Rin solta o pingente, ela não está apenas se desfazendo de um objeto material. Ela está abrindo mão da última âncora que aprendia ao seu passado doloroso. É um salto de paraquedas sem a certeza de que o equipamento vai abrir, confiando apenas na força da gravidade, ou melhor, na força da atração que a puxa em direção a uma nova versão de si mesma. Haruto, ao segurar a mão dela no último instante, não está sendo o herói salvador, ele está sendo o solo firme. Ele é a prova de que, embora o salto seja individual, a aterrissagem pode ser compartilhada. Devemos também discutir a trilha sonora, que atua como um terceiro narrador. As notas de piano minimalistas que acompanham os diálogos mais densos não estão lá para preencher o vazio, mas para sublinhar a fragilidade das palavras. No Japão existe o conceito de ma, o espaço entre as coisas, o vazio que dá significado à forma. Ressonância do amor domina o ma. É no que não é dito, nos suspiros interrompidos e nos olhares desviados, que a verdadeira história acontece. O espectador atento percebe que o clímax emocional não ocorre no beijo, mas no momento em que Rin finalmente respira fundo, sem o peso da ansiedade esmagando seus pulmões. Essa obra nos desafia a questionar nossas próprias barreiras. Quantas vezes nós, em nossas vidas, agimos como Rin, afastando quem tenta nos entender por medo de que a nossa escuridão seja demais para o outro suportar?
E quantas vezes temos a paciência de Haruto, de esperar o tempo do outro sem exigir gratidão ou resultados imediatos? A ressonância exige paciência. É um fenômeno físico que leva tempo para se estabelecer. Mas, uma vez que as frequências se alinham, a energia gerada é capaz de colapsar estruturas de concreto, ou, no caso, estruturas de dor. Caminhando para a nossa conclusão definitiva sobre este épico da sensibilidade, fica claro que o legado de Haruto e Rin é um manifesto contra a superficialidade dos tempos modernos. Em uma era de conexões instantâneas e descartáveis, eles nos lembram que a profundidade exige tempo, sacrifício e, acima de tudo, a coragem de ser vulnerável. A vulnerabilidade não é uma fraqueza, é o portal para a verdadeira força. Portanto, ao desligar este vídeo e retornar à sua realidade, leve consigo a sensibilidade de Haruto e a resiliência de Rin. Olhe para as pessoas ao seu redor, não pelo que elas mostram na superfície, mas pela frequência que emitem quando baixam a guarda. Talvez você descubra que a pessoa ao seu lado está apenas esperando por um sinal de que é seguro ser ela mesma. O Anime Apex Recap se despede desta série com o coração cheio, mas a mente já focada no próximo horizonte. O que define um clássico não é a sua popularidade momentânea, mas a sua capacidade de ecoar na mente do espectador anos após os créditos finais. E eu não tenho dúvidas de que Ressonância do Amor ecoará por muito, muito tempo. Se você sentiu essa vibração, se essa análise tocou em algum ponto adormecido da sua percepção, deixe seu comentário abaixo. Vamos transformar este espaço em uma grande câmara de ressonância, onde nossas experiências se somam e se fortalecem. O universo das histórias que amamos é vasto, e cada uma delas é uma peça do quebra-cabeça que compõe a nossa própria humanidade. A escuridão pode ser profunda, as cicatrizes podem ser permanentes, mas enquanto houver alguém disposto a ouvir a música do seu silêncio, haverá esperança. Haruto e Rin encontraram seu caminho, agora é a sua vez de encontrar o seu. Nos vemos na próxima análise, onde continuaremos a desbravar os abismos e os picos da alma humana através da lente da animação. Até logo, e que sua ressonância seja sempre de luz.